Galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês basicamente um devocional aqui. Tem alguns detalhes profundos e algumas coisas interessantes sobre este personagem. Mas antes de começar, eu gostaria já que você desse o seu like, que você se inscreva aqui e que se você ainda não aceitou Jesus, que você aceite. Ai, calma aí, gente, vamos ir com calma, né? Enfim, bora começar o nosso vídeo. Bom, galera, o personagem que nós vamos falar nesse vídeo é sobre Portgas de Ace. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre ele e sobre a filiação dele com o Barba Branca. Se você ainda não viu esse vídeo, já vem aqui no canal, já acessa e curte lá porque tá da hora demais. Só que nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o Ace e literalmente sobre a vida dele mesmo, sobre quem ele é, o que aconteceu com ele. Uma coisa muito triste aconteceu com ele, mas vamos falar sobre isso, né? Temos que falar sobre isso. Então, bora começar. Provavelmente esse vídeo fica um pouco longo, então eu vou tentar dar uma resumida, mas se não der, eu vou fazer uma parte 2 dele. Beleza, galera? Então, bora lá. Portgas de Ace. Eu fiz aqui, galerinha, um esboço sobre isso no ano passado. Na verdade, eu ia gravar essa palavra, mas eu pensei, é melhor estudar um pouco mais, também fazer essa interligação entre a palavra de Deus e a história dele e tudo mais, pra poder ficar um bagulho bem bonitinho, bem certo, né, correto, que eu não quero falar nada errado aqui, nenhuma loucura. Aí eu fiz aqui, galera, deu umas pagininhas aí, hein, umas páginas boas. Então, vamos nessa, galera. A mãe dele deu esse nome, Ace, porque era o nome da espada de Roger. Gold Roger, tinha uma espada que se chamava Ace, então. Ele é filho de Gold Roger, rei dos piratas. Roger pediu a Garp que cuidasse dele. Lá em João capítulo 21, versículo 15, Jesus falou assim para Pedro: se você me ama, então cuide das minhas ovelhas. Bom, o Ace foi basicamente adotado pelo Garp. Ele comeu a Mera no Mi, a Akuma no Mi do fogo. Seu apelido ficou conhecido como Punhos de Fogo. Essa fruta lhe deu o poder de se transformar em chamas e de manipulá-las também. Barba Negra cometeu um crime imperdoável de matar um de seus companheiros e fugir. Por isso, Ace foi atrás dele. Barba Negra era um dos tripulantes do bando do Barba Branca, o pirata lendário, muito louco, muito alto. O cara era uns 5 metros de altura, uns 7 metros de altura, cara, pequenininho. E esse cara, Barba Branca, adotou o Ace como seu filho, né, depois que ele entrou pra tripulação dele. E aí, tinha esse cara chamado Barba Negra, né, que era um insuportavelmente capeta, porque, tipo, ele era até que de boinhas, mas aí subiu a cabeça dele a ganância quando apareceu uma Akuma no Mi que a tripulação resgatou, né? Havia um dos comandantes das divisões que o nome dele era Tachi, e ele tinha recuperado uma Akuma no Mi que era muito louca, que tem o poder da escuridão. Aonde o poder dessa fruta toca, literalmente acaba tudo. Pum, destrói tudo. E então acabou que esse cara, ele infelizmente foi morto pelo Barba Negra porque ele queria essa fruta. E isso foi um crime terrível no mundo dos piratas que ele cometeu de matar um dos companheiros. Isso não se faz. Enfim, quando Ace finalmente encontrou Barba Negra, um duelo entre eles resultou na derrota de Ace, permitindo que Barba Negra o entregasse para o governo mundial. Então, tipo, o Ace é o filho do Gold Roger, o rei dos piratas, que era basicamente conhecido como um demônio. Então, foi muito louco pro governo mundial ter pegado ele. Eles falaram, é o seguinte, se a gente conseguir capturar o Portgas de Ace, a gente vai executar ele, mano. Enfim, e o governo mundial literalmente decretou rapidamente sua execução para dar um fim em sua linhagem, na linhagem do Gold Roger.
Barba Branca foi salvar Ace e Luffy também. Ace até que foi libertado, mas acabou morrendo para salvar Luffy de Akainu. Akainu, para quem não sabe, é um dos vice-almirantes da Marinha. Agora ele é almirante de frota. Infelizmente, né, aconteceu uma tragédia, né? Mas enfim, agora ele é almirante de frota. Ele morreu com 20 anos de idade. Ele tinha 1,85 de altura. Cara, era pequeno também, pequenininho. E o aniversário dele é dia 1º de janeiro, para quem também não fazia a menor ideia. Enfim, Ace morreu pacificamente nos braços de seu irmão Luffy, com suas últimas palavras como: "Vocês me amaram. Muito obrigado." Gente, foi muito triste, a morte dele foi triste demais. Se você ainda não chegou nesse lugar, se você tá começando One Piece agora, infelizmente você tá levando um spoilerzaço de que o Ace, ele não vai passar muito não, vai ter um arco aí que ele não vai passar desse arco não, infelizmente, né? Mas, mano, a morte dele foi muito triste, velho, triste demais, cara. Tipo, esse arco inteiro de Marineford foi muito emocionante, cara, e ao mesmo tempo muito triste, muito triste. Emoções bombásticas as emoções desse arco de Marineford, velho. Enquanto vemos Ace sendo salvo por Luffy e Barba Branca, que foi atrás dele com toda a sua tripulação, mas apenas um discípulo ficou com Jesus até o fim, até a morte. O discípulo João. O discípulo João ficou até o fim. Então nós percebemos aqui quem são aqueles que são de verdade, os de verdade, e a gente percebe também quem são aqueles que de fato são medrosos, que não têm um comprometimento de irmandade de verdade com a pessoa, né? Nós vemos aqui, João ficou até o final, a tripulação inteira do Barba Branca ficou. A gente vê que tem gente que é top, tem gente que vai ficar até o final na sua vida, entendeu? Infelizmente tem gente que não vai ficar, mas você tem que dar valor para essas pessoas que vão ficar, tá? E Jesus, agora que ele pôde sentir o que realmente é você tá naquele momento horroroso na sua vida e uma pessoa ficar lá com você. Ficou Jesus, mais a mãe dele, Maria, e algumas outras mulheres e algumas outras pessoas que estavam lá aos pés da cruz também. Mas só que João e Maria, eles eram muito mais próximos, mais chegados, ali, mais íntimos de Jesus. Os discípulos, na verdade, todos viviam com Jesus todos os dias. E mesmo assim, eles acabaram todos fugindo para suas casas, meteram o pé porque estavam com medo dos romanos, medo do que eles iam fazer com eles, entendeu? Principalmente Pedro, que disse assim: Senhor, não importa o que aconteça, eu vou com o Senhor até a morte. O cara foi o primeiro a correr, a fugir, e ainda negou Jesus 3 vezes. Então, você pode ter certeza que Jesus não vai te deixar, ele não vai te abandonar. Se você topar ter ele do seu lado, você pode ter certeza de que ele não vai ser um dos caras que te abandonaram, não vai ser uma das pessoas que te deixaram pra trás, não. Jesus não faz essas coisas. A morte de Ace foi a motivação para que Luffy treinasse por 2 anos e assim se tornar forte o suficiente para proteger os seus companheiros. Se a morte de Cristo não é uma motivação para você se fortalecer, então eu não vejo nenhum outro motivo real. No mundo, muitas pessoas elas vão duvidar da palavra, elas vão duvidar de Jesus, elas não vão acreditar que Jesus está voltando, não vão acreditar que ele realmente é poderoso, de que ele realmente ressuscitou, de que ele realmente está vivo. Algumas pessoas vão duvidar, vão falar: você tá maluco, você tá louco, você tá acreditando nessas coisas aí, quando se esconde de fada, né? Mas acredite, pode ter certeza de que Jesus ressuscitou dos mortos, portanto tudo o que ele disse é verdade. Se Jesus tivesse ficado morto, com certeza ele seria mais um grande profeta apenas, um grande homem da história. Mas Jesus não foi apenas um grande homem, ele é. Jesus é, ele foi e ele sempre será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sempre. E ninguém nunca vai se esquecer de Jesus, porque um dia também ele vai voltar. Assim como um dia o Luffy vai encontrar One Piece, um dia Jesus vai voltar. Em João, capítulo 20,
o versículo 24 e 29 diz o seguinte: Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhes: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: A não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos e não puser o meu dedo na marca dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou crer. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro com eles, Tomé. Então chegou Jesus. Jesus chegou do nada, vivão, maravilhoso, pleno lá no meio dos discípulos. Estando as portas fechadas, e ficou no meio e disse: Paz seja convosco. Então ele disse para Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas creia, seja crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. E disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu creste. Abençoados são os que não viram e creram. Bom, continuando. Sua fruta foi comida por seu irmão Sabo, garantindo que sua vontade herdada passaria adiante. Ou seja, quando um usuário de Akuma no Mi, ele morre, automaticamente a Akuma no Mi dele, ela renasce novamente. Agora vamos falar sobre a personalidade dele. Ace era muito mais inteligente e educado, e geralmente mais fácil de lidar do que com Luffy. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte: Então respondeu um dos servos e disse: Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar e um homem forte e valente, e um homem de guerra, prudente em questões e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. O próprio Barba Branca afirmou que a personalidade de Ace não era nada parecido com a de seu pai. O Ace era impulsivo, narcoléptico. Para quem não sabe o que é narcolepsia, é basicamente um distúrbio do sono que a pessoa tem. Ela tem o ciclo desregulado. Ela não consegue dormir na hora que é para dormir e ela dorme em momentos inapropriados. Como, por exemplo, a pessoa tá comendo e do nada ela apaga, entendeu? Ela sente muito sono. Às vezes a pessoa pode até chegar a desmaiar de sono e cair no chão. Estômago sem fundo, que nem o Luffy. Gosta de festas e de comemorações. Bem-humorado e problemas com a filiação dele, né? Nós sabemos exatamente que tipo de problemas são esses. Bom, Akainu insultou Barba Branca, a quem esse considerava seu único pai. E claro que ele se deixou levar completamente pelas suas emoções e entrou em combate confrontal com Akainu. Mas isso foi apenas uma armadilha para deixá-lo vulnerável e assim atacá-lo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas um pouquinho antes diz assim: Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo, ele vem para poder ficar colocando coisa na nossa cabeça, pra gente ficar, descontrolado e fazer um monte de coisa errada, pra gente surtar, entendeu? Nesse momento, Akainu fez que nem o próprio diabo, apenas fazendo o que lhe é de costume: mentir, enganar, manipular, para nos distrair e nos fazer tirar os olhos e a atenção de Jesus. Ace é descrito como um lutador, mais do que um pirata, né? Ele tinha a tendência de nunca desistir de uma luta, dizendo que nunca fugiria ao enfrentar um inimigo. E nós temos que ser assim. Quando o inimigo começar a se mostrar para nós, é aí nesse momento que a gente tem que ir mais a Deus. É aí que a gente tem que orar e falar: Deus, me socorre. Porque a tua palavra diz que o justo passa por muitas aflições, mas que o Senhor livra ele de todas. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a justiça e a verdade de Deus. Quando nós oramos aquilo que está escrito, certo? Quando nós oramos a palavra, nós temos autoridade espiritual contra os planos do diabo, entendeu? Porque é como se a palavra de Deus ela fosse uma espada. E literalmente a Bíblia diz que
A palavra de Deus é uma espada e que ela corta todas as mentiras do diabo, entendeu? Então nós temos que ter essa palavra na nossa boca o tempo inteiro. Ah, Vivi, mas como é que faz pra eu ler a Bíblia e poder decorar versículos? Ou até mesmo, sabe, entender histórias, entender capítulos? Sabe, tipo, eu não gosto de ler muito, não gosto de ler a Bíblia, ou não gosto de ler... Calma, galerinha, eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso direitinho pra vocês. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. O Ace, ele terminou a carreira dele, ele guardou a fé. Ele foi até o fim, principalmente para defender o pai dele, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo? A espada. Como está escrito: por causa de ti, somos mortos todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Somos mais do que vitoriosos em Cristo, meus amigos. My friends. Mais 2 características do Ace que eu não comentei naquela parte, mas eu vou acrescentar agora. Ele era confiante e destemido. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5 e o 6, diz o seguinte: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as suas veredas. Ou, em outras palavras, ele vai organizar os seus caminhos. Ele queria evitar que as pessoas que ele amava se machucassem. Dadan afirmou que ele herdou essa tendência do seu pai, apesar de ele detestar. Bom, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. E uma das últimas características da personalidade do Ace é a lealdade. Nós temos aqui os capítulos e versículos. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 8, Isaías, capítulo 55, versículo 11 e Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Como eu pensava, este vídeo realmente ficou muito longo, mas não tem problema porque eu vou fazer uma parte 2 pra vocês, galerinha. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês e que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu vou deixar os comentários abertos aqui pra vocês escreverem suas dúvidas ou alguma coisa que vocês queiram saber, alguma curiosidade, tá bom? Então, é isso, galera. Tchauzinho, até o próximo vídeo. É tudo sobre Jesus. Falou!